bom dia, paz seja com todos, amém? Estamos aqui para mais uma devocional da campanha de 100 dias do rompimento. Então vamos começar orando, apresentando ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti, Pai, as nossas vidas, Pai, a minha vida e a vida de cada um que vai assistir esse vídeo, Pai. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, o rompimento em nossas vidas. Que o Senhor, Pai, venha trazendo clareza, sabedoria, crescimento espiritual. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha trazer um norte, venha trazer, Senhor, a clareza aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, desde já, Senhor, eu agradeço. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos conduza. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. O Senhor trouxe uma palavra, né? Eu estou com uma palavra. O nosso tema de hoje é adquira um diário pessoal, tá? E a palavra está no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 8, tá? Eu vou ler agora. Então, vamos lá. Vai, pois, agora, escreve isto, registra-o num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Então, Senhor, eu vou ler aqui um texto baseado naquilo que o Senhor está falando nesse versículo de Isaías 38, para trazer clareza sobre o nosso entendimento. Vamos lá. O segredo do seu futuro está escondido em sua rotina diária, disse Mike Murdock. Agatha Christie é a romancista mais bem-sucedida da história da literatura popular mundial, em um número de total de livros vendidos. Suas obras venderam cerca de 4 bilhões de cópias. Os livros foram traduzidos para mais de 100 idiomas. Ela foi condecorada pela rainha do Reino Unido, Elizabeth II, com o título de Dama do Império Britânico. Ela era amiga de Chesterton. Qual era o seu segredo? O seu segredo era o lugar secreto, onde passava tempo escrevendo novas histórias em seus diários pessoais. O livro Os Diários Segredos de Agatha Christie revela que a escritora se retirava diariamente para estar a sós e anotava todos os seus pensamentos, que serviam de matéria-prima para os seus livros. Ela ficava horas em meditação e contemplação para tecer suas histórias que foram lidas por centenas de milhares de pessoas. A casa de Granway, na qual morava e se inspirava, fica estrategicamente isolada entre colinas, bosques e as margens do rio Dart, no sul da Inglaterra. Use o seu diário para anotar tudo. Então, eu vou falar um pouquinho, né, dessa história dessa escritora britânica. Ela foi uma das escritoras da literatura
com mais cópias, bilhões vendidos mundialmente, né? A Ágata. Então, qual que era o hábito dela, né? De escrever os seus livros. Era se isolar de tudo e de todos, né? Num lugar tranquilo, num lugar com a natureza, né? Então, Jaqueline, irmã Jaqueline, o que você está querendo dizer sobre a escritura britânica e a palavra de Isaías 38, né? O Senhor, Ele quer que nós venha se aprofundar mais nele, né? Como diz na palavra, entre no teu quarto, fecha a porta, para que a gente venha falar com o Senhor, num lugar isolado, num lugar para que a gente tenha o contato totalmente dele, né? Para que possamos ouvir a voz do Senhor, para que podemos ter experiências com ele, né? Um lugar isolado, um lugar tranquilo, que é onde nós vamos ter mais a presença de Deus, nós vamos ter, a gente vai ouvir o que Deus quer falar conosco, né? Então, isso baseia no mundo espiritual. Então, Deus quer que faça o quê? Que eu e você temos que fazer? Anotar tudo o que Ele fala, né? Quando nós estamos num lugar isolado, que é um momento que nós temos, a mente está tranquila, a gente está, igual, como eu posso dizer, é um lugar assim, tranquilo, que a gente vai conseguir ouvir a voz do Senhor, né? Onde a gente tem mais inspiração, que o Espírito Santo nos conduz mais. Então, quanto mais nós buscarmos a presença, a gente vai ouvir a voz do Senhor, né? E Ele quer o quê? Que a gente venha anotar tudo o que Ele fala. Se aprendermos a ouvir a voz baixa e tranquila de Deus, se correspondermos a ela, experimentaremos mudanças extraordinárias, né? O Senhor, Ele está falando aqui, a gente se entregando totalmente, ouvindo, se atentando à voz tranquila do Senhor, a gente vai ter experiências novas com Ele, né? Mudanças, né? Isso fala o John Taylor. Ele fala, adotar o hábito de anotar suas metas, pedidos de oração, meditações e mensagens num diário devocional prepara você para um novo futuro, né? Então, prepara a gente para um futuro. Nós temos que estar atento a ouvir a voz do Senhor e ter esse hábito de ter um diário pessoal e marcar tudo que o Senhor nos fala, né? Nós tendo esse hábito, né, como diz Robert Coram, diz essa frase, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos todos os dias. Então, o que se chama resumidamente, ele quis dizer o que aqui? Nós temos que ter a disciplina, que é uma palavrinha importante. Para nós termos sucesso, pequenos esforços repetidos todos os dias, nós vamos ter sucesso e realmente nós vamos ter resultados. Como diz nós, na nossa vida pessoal, nossa vida profissional e a nossa vida espiritual com Deus é a mesma coisa. Nós temos todos os dias aquele horário, aquele ambiente, e Deus já está nos esperando ali. Então, quando você tem esse hábito de falar com o Senhor, já tem um cantinho secreto, tem um lugar reservado, a sós com o Senhor, é esse momento que você vai se entregar a Ele, vai ouvir atentamente a voz dEle e marcar tudo que Ele fala para você. O importante é tudo que o Senhor fala, as experiências que nós vamos ter com o Senhor, ou que a gente já teve ou tem com Deus, é muito importante marcar, porque tem momentos na nossa vida
que a gente vai dar uma desanimada. Isso é normal, porque nós somos seres humanos, a gente desanima sim. Porém, quando está registrado no seu diário, você vai abrir e vai olhar lá. Nossa, o Senhor, eu passei por isso, mas o Senhor me deu a vitória. Eu passei por uma provação, essa provação, e o Senhor me deu vitória. Nossa, Ele me falou isso e vai acontecer. Isso também ajuda-nos a se motivar ainda mais, porque Deus é um Deus do impossível. Por isso que é bom ter tudo registrado, tudo aquilo que o Senhor fez, né, anteriormente com a nossa vida com Deus, e também tudo que o Senhor fará no futuro, a tudo aquilo que Ele revela a você. Porque aí nós olhamos todos os dias o nosso diário, nós vamos falar, Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor falou comigo e vai acontecer, né? Então, espero, amados, eu ter esclarecido aqui, o Espírito Santo conduzindo, né? Não sou eu, mas que o Senhor venha tocar no seu coração e a gente ter esse hábito de fazer a nossa vida espiritual, ter esses pequenos esforços, né, repetidos todos os dias. Nós temos a disciplina, né, de todos os dias fazer isso, para que nós venhamos ter, em nome de Jesus, sucesso na nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, né? E é isso, amados. Eu agradeço aqui, muito obrigada, né? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe.